comprar apenas empresas com lucros consistentes, diversificação, aportes sistemáticos e tempo. Todo o resto é lero-lero. Até que faz sentido essa afirmação. Comentário do Marcos4369 em um vídeo meu aqui do YouTube. Pô, lucros consistentes. Empresa que dá lucro consistentemente, sem falhar. Faz sentido. Diversificação. Todo mundo fala que eu preciso diversificar os meus investimentos. Tá certo. Aportes sistemáticos. Ter o bom hábito de sempre estar aportando mensalmente, semanalmente, conforme a sua remuneração e a sua disponibilidade. E tempo. O tempo que é o fator exponencial da fórmula dos juros compostos. A oitava maravilha do mundo, como disse o Einstein. Pô, faz sentido pra caramba tudo isso aqui. Mas será que é simples assim? Será que só isso aqui basta e todo o resto é besteira? É o que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema desse vídeo é muito importante, porque a gente vai descobrir aqui se basta eu diversificar, aportar sistematicamente em empresas de lucros consistentes e deixar o tempo fazer a mágica, que pronto, resolvi o meu problema, não preciso aprender mais nada, ou aprender muito pouco acerca de investimentos. O Décio Bazin, no livro dele, fala que existe um problema entre os investidores, analistas, que querem complicar demais, que ficam apegados a modelos complexos, a uma série de coisas de nerdice, para tentar racionalizar o seguinte: quanto mais difícil, quanto mais complexo, significa que é melhor. Quanto mais esforço, melhor o meu resultado. E ele critica isso com razão, porque não necessariamente. Na verdade, às vezes, quanto mais informações, mais dados eu vou colocando, eu vou inserindo na minha análise, mais complexa ela fica. E complexidade não é sinônimo de excelente resultado, pode ser o contrário. Só que também tem o outro lado da moeda, que diz o seguinte: olha, simplificações são muito perigosas, porque faz parecer que é só aplicar um passo a passo pronto, uma fórmula pronta, que você vai garantir um resultado. O mundo não é tão simples assim. Tem uma série de desvios desse padrão, uma série de aleatoriedades, uma série de coisas que estão fora da nossa previsão que precisam ser consideradas, ainda que de forma mínima, na minha análise. Mas e aí, quem está certo? Primeiro, vamos ver se essa afirmação aqui do nosso amigo é verdadeira, ela se provou na prática. E depois a gente dá a nossa visão ao final do vídeo. E não esquece de deixar o seu like para fortalecer aqui o canal e esse vídeo poder chegar a mais pessoas. E como que a gente vai testar essa hipótese na prática? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai montar uma carteira de ações, só de ações, porque aqui ele está falando lucros consistentes, então está falando de empresas. Então só ações com lucros consistentes, e essa carteira vai ter 10 empresas. Uma boa diversificação, 10 empresas. E vamos considerar que eu montei essa carteira no ano de 2015. Comecei lá em 2015, 10 anos, 10 empresas, 10 anos. E como são só boas empresas, eu vou evitar aqui o pecado da sobreponderação. O que é isso, Luan? É dar peso diferente para cada ação. Eu não vou dar peso diferente. Eu vou colocar o mesmo peso. O mesmo. Então são 10 empresas, 10% para cada. Sem ficar ali com aquele juízo de valor de, não, vou colocar mais aqui, mais ali. Se eu estou fazendo isso, é porque eu não tenho confiança naquela empresa. E segundo esse método, eu tenho muita confiança. É o método do menos é mais. Ou seja, eu coloquei ali no máximo 10 empresas. Só as boas, são só qualidade aqui. Então eu fui essencialista, só o que tem de qualidade. Então eu não vou ficar colocando peso diferente. Afinal, eu não posso prever o futuro, porque o resto é lero-lero. Estou seguindo a lógica aqui. Então vamos à prática. Como que eu selecionaria essa carteira lá em 2015? Eu utilizaria uma ferramenta. Investidor 10 não existia à época, mas vamos supor qualquer outra ferramenta que você queira, apenas para fazer um filtro. E eu, obviamente, seguiria tudo isso, só empresas de lucros consistentes. E aí eu iria por setor, primeiramente. Geralmente a gente começa no setor de atividade. Eu começaria meu filtro aqui. Começaria com consumo não cíclico, que é um setor bem perene. Por quê? Porque aqui o consumo daquele produto, daquele serviço, principalmente produtos, ele não é cíclico. Ou seja, as pessoas precisam o tempo inteiro. Pouca sazonalidade, demanda pelas pessoas que seja inelástica, ou seja, não é elástico, uma demanda mais fixa, permanente, então eu vou aqui. E aí a gente encontra aqui Ambev, que é a queridinha do investidor buy and hold, empresa de lucros consistentes, tudo isso. Beleza. Então, a primeira ação da carteira, Ambev. E aí eu iria conferir se a empresa realmente tem lucros consistentes. Eu vou clicar aqui em contábil e isso é verdade. Ó, a linha begezinha só aponta para lucro. Sempre. Então, não há dúvida disso. E aí eu iria seguindo por esse caminho, conferindo
apenas as empresas de bons setores, evitaria o setor de materiais básicos aqui no filtro, porque material básico, o lucro não é tão consistente, são empresas muito cíclicas. Assim também, petróleo e gás. Então eu ficaria em industrial, pegaria alguma coisa de consumo cíclico, mas evitaria. Pegaria financeiro, que no Brasil funciona muito bem, com a taxa de juro que aqui no Brasil é muito alta. Saúde também pegaria e evitaria a tecnologia da informação. Também tem muita dificuldade aqui no Brasil. Telecomunicações, boa, muito bom, bem perene. E utilidade pública também pegaria. E aí eu pegaria Grendene, lucros consistentes, tudo certinho. Setor financeiro, Bradesco. Saúde, Fleury, pô, quem não... É quase uma unanimidade que a Fleury é uma boa empresa. Odontoprev, além de ser saúde, é seguro, pô, une tanto o setor de seguros e de saúde numa empresa só. M. Dias Branco, consumo não cíclico de novo. Setor industrial, WEG. Coloquei aqui WEG, para ninguém falar o seguinte, só pegou empresa que não foi bem. Não tem esse juízo de valor, você não sabe se ela vai bem, você está em 2015. Só que você pegou WEG, porque a WEG, lá em 2015, apesar de ser vista como uma empresa cara desde sempre, pô, seria uma excelente empresa para a gente colocar na carteira. Claro. Engie, também uma unanimidade. Telecomunicações, Vivo. E aqui, consumo cíclico, uma única. Falei que eu ia evitar, acabei pegando uma. Lojas Renner, porque também na época era uma unanimidade. Beleza? 10 empresas. Mas e aí, como que foi a performance individual de todas elas? A gente vai ver aqui a performance individual, o desempenho individual de cada uma delas em 10 anos. E depois a gente vai tirar uma média geral, que foi o desempenho da carteira, porque eu não coloquei pesos distintos entre elas. Claro que aqui fica muito difícil de eu considerar o aporte que eu fui fazendo ao longo do tempo. Não há como a gente colocar isso na conta. Mas o seu aporte seria em pesos iguais. Então, seria um desempenho muito próximo do que está aqui, porque eu aportaria com pesos iguais em todas as ações da carteira. Nada de sobreponderação. Afinal, basta, segundo essa hipótese que a gente está tratando aqui, aportes sistemáticos e lucros consistentes. Nada mais, esse negócio de juízo de valor, peso, estratégia, rebalanceamento, nada disso. Que isso é lero-lero. A gente precisa considerar de forma coerente o que está aqui. Beleza. Como que foi a Ambev no período? Não foi nada bem. Rendeu apenas 4,89%. Rentabilidade real, que considera a inflação, foi negativa. Claro, a inflação foi considerável no período. Como foi a Grendene? A gente tem que considerar o desempenho geral. Uma ação isolada não importa, né, gente? Beleza. Grendene, 143,5%. Foi bom? A gente vai ter que ver. Por quê? A gente está falando de 10 anos. 143% dá menos de 10% ao ano. Isso aí foi mais ou menos o desempenho do CDI, da renda fixa, sem risco. Se a gente está falando, por exemplo, de investimento no Tesouro Selic, foi esse desempenho. E aí? Nesse caso, a ação não entregou nada além do CDI praticamente. E a gente sabe que quando... É uma questão lógica. Quando a gente vai colocar nosso dinheiro em renda variável em empresas, a gente precisa ter um retorno maior. Em algum momento isso vai acontecer. Aqui eu peguei 10 anos, uma janela de tempo que é longo prazo. A gente fala, não, mas não. Eu estou pegando aqui, inclusive, o fundo de um ciclo, que foi 2015, Dilma derrocada, para bolsa indo para cima. Então não vem com essa história, pegou um período ruim. Não peguei um período ruim. Bradesco, 38,27%, também não foi bem. Fleury, 129,96%, quase 130%. Odontoprev, 58,57%. E todas essas empresas não são de IPO recente, são empresas que já estão aí há algum tempo na Bolsa de Valores. M. Dias Branco também foi mal igual a Ambev. WEG, que foi o nosso outlier. Acontece dentro de uma carteira, pela lei dos grandes números, você acha alguma coisa que vai ser bem fora da curva, tanto para cima quanto para baixo. Então, 732%, paulada. Por que eu não coloquei todo o meu dinheiro em WEG? Aí não. A diversificação. E é recomendável, claro. Ninguém pode colocar toda a grana num lugar só. É loucura isso. É irracional. Engie, 155%, aí já foi um pouco melhor. Vivo, Telefônica Brasil, 146,40%. E Lojas Renner, que rendeu também mal. 11,98. Diante disso, qual foi o nosso desempenho total da carteira? Foi de 142,59. Tá aqui, é a média de desempenho da carteira. 142, quanto que deu ao ano? Se eu
colocar esse desempenho em 10 anos anualizado em juro composto. E a conta é a seguinte, é 1 mais a taxa acumulada de 10 anos, só vou linkar aqui, aí eu vou elevar a relação entre 1 ano, que é o prazo que eu quero, e o prazo que eu tenho, 10 anos. E aí eu tiro 1 da faturação. Agora eu transformo em percentual aqui, deu 9,27% ao ano. Esse retorno foi bom? Olha, sinceramente, não foi um bom retorno. E a gente não pode ignorar o retorno, afinal, a gente investe os nossos recursos, a gente deixa de utilizar nosso dinheiro no presente, porque a gente acredita que no futuro teremos recompensas que justificam esse sacrifício do curto prazo. O seu eu do futuro está contando com essa ideia e contando de uma maneira justificada, é para isso que serve investir. Mas e a frustração que a gente teve aqui em 10 anos? 10 anos é longo prazo e peguei um bom período de bolsa, quase 10%. Mas, é claro, eu preciso comparar. O nosso juízo de valor é sempre comparativo, referencial. Então eu preciso comparar, né? Isso aí isoladamente não quer dizer nada. Claro, preciso comparar. E aí vamos comparar com o Ibovespa. Eu peguei o BOVA11, que é um ETF passivo, passivão, que você só compra essas cotas e deixa. E aí você segue a performance do Ibovespa, que é o principal índice do mercado de ações no Brasil. Como que ele foi? Ele rendeu 135. Pô, ganhei do Ibovespa. Maravilha, minha carteira ganhou do Ibovespa. Ganhou por muito? Não, por pouco. Pouquinho. Mas ganhou. Beleza. Mas e o CDI? Como que foi? Aqui embaixo eu consigo, comparar com o CDI em 10 anos. O CDI foi 140%. A nossa carteira rendeu 142%. Insignificante a diferença para o CDI. Praticamente pária, porque isso aqui se altera em uma semana. Uma semana de queda nas ações já iria para 140 ou até menos. Então, rendeu o CDI, gente. Vamos resumir aqui, rendeu o CDI. Isso é complicado, porque o CDI, eu não preciso passar por toda essa volatilidade. O risco de crédito é praticamente nulo se eu invisto em Selic, por exemplo. Então, a verdade, a gente precisa reconhecer que aqui não foi uma boa postura simplesmente só fazer isso. Só seguir essa hipótese que foi trazida pelo nosso amigo ali do YouTube. Não foi uma boa ideia fazer isso. Até porque passivamente eu compraria BOVA11 e teria um retorno muito aproximado, sem toda essa volatilidade. Por quê? Porque o BOVA11 ele reúne as ações do Ibovespa. O Ibovespa reúne mais de 80 ações no portfólio. E aí, pela lei dos grandes números, olha eu falando de estatística aqui de novo. Então, olha a quantidade de informação que você está tomando aqui, ainda não deixou o seu like, você é louco. Essa lei traz para a gente também o seguinte: quanto maior a nossa amostragem, quanto maior o número da amostra, menor a probabilidade de acidentes de amostragem. O que é isso? Menor probabilidade de ter desempenhos muito fora do padrão. Então, quanto maior a minha amostragem, e aí no caso, maior número de ações, então uma carteira de mais de 80 ações, maior a probabilidade de desempenho médio e menor a volatilidade da carteira provavelmente. Então, na prática com o Ibovespa, é muito provável que eu tivesse, só investindo em BOVA11 se fosse o caso, eu tivesse um desempenho com menor volatilidade e um retorno muito próximo. Mas a gente viu que o CDI ganhou, então não dá. Mas aí que entra outro detalhe. Eu poderia ter simplesmente investido em um ETF do índice IDIV, que aí pega empresas de dividendos. E olha só aqui o ETF, o DIVO11, que é o mais antigo e é gerido pelo Itaú. Qual foi o desempenho dele? 226,84. 226,84, quanto que dá ao ano? Seguindo aquela fórmula que eu ensinei aqui para você. Me rendeu 12,57% ao ano. Aí já ficou legal. E com menor volatilidade, porque essas empresas do DIVO11 têm menor volatilidade que o Ibovespa, inclusive. Olha que doideira. E aí você vai me perguntar, Luan, por que isso acontece? Eu não consigo entender. Comprou só boas empresas, lucros consistentes. Por que o retorno foi tão baixo assim? E note que a gente colocou um outlier, que foi VEG. Porque se eu trocasse simplesmente por qualquer outra empresa aqui de lucros consistentes do setor elétrico, vamos colocar a Taesa? Se eu tivesse pego Taesa, que foi um excelente retorno nos últimos 10 anos, acima do DIVO11, olha só, vou arredondar até para 395%, foi 394,89. Vamos supor que VEG, ou eu trocasse para Taesa, tivesse 395% de retorno. Logo, a minha média seria de 108,87, meu retorno médio da carteira. Retorno anualizado abaixo de 8%, bem abaixo de qualquer índice, CDI, Ibovespa. Foi muito ruim daí. Então dependeu esse desempenho de estar próximo do CDI do Ibovespa de um outlier que foi VEG. E porque eu coloquei pesos iguais. Se eu tivesse colocado um peso menor em VEG, seja lá qual for o motivo, porque é mais cara que as outras, então eu vou colocar menos, aí também já não daria certo. Sendo que a estratégia mais fácil, com menos esforço, de só comprar DIVO11, pagando a taxa de administração, me daria muito mais retorno
menos volatilidade. E aí, Luan, não tô por que isso acontece? Então, deixa eu te contar uma coisa. De fato, complicar demais os investimentos só vai te atrapalhar, inclusive o seu retorno. Mas simplificar demais, tornar algo simplório, também é um grande erro. Existem muitas mais coisas que a gente precisa considerar. Por exemplo, que o fator dividendo é poderosíssimo no seu retorno a longo prazo aqui no Brasil. Por quê? Porque as empresas que pagam mais dividendos, elas são empresas que, por poderem pagar mais dividendos, possuem receitas mais previsíveis, são mais anticíclicas e o melhor de tudo, o dividendo é isento de imposto de renda. A gente está falando de um imposto que seria de no mínimo 15%. Esse fator imposto, ele está te gerando um retorno adicional e está fazendo com que você possa, entre aspas, realizar o seu lucro numa ação sem a necessidade de venda, algo que você precisa fazer quando a gente está falando de empresas que não pagam bons dividendos. Então você está recebendo esse dinheiro na conta e sendo remunerado, e isso impacta no seu retorno total. Sendo que, nesse caso, o que eu fiz foi ignorar o fator dividendo, que se eu simplesmente tivesse colocado na conta, eu não precisaria nem ter feito uma carteira individual, stock picking, que a gente fala. Eu poderia ter simplesmente comprado um ETF passivo de IDIV, Índice de Dividendos da B3, e o meu retorno, com menor volatilidade, teria sido muito superior. Então há muito mais coisas que você precisa considerar. E é por isso que eu te convido a conhecer a nossa comunidade de formação Mirai Investing, clicando aqui embaixo. Lá, além de você ter o acompanhamento da minha carteira pessoal, planilha de preço teto, checklist de ações e fundos imobiliários, você vai contar com o meu melhor treinamento, que é o Formação Mirai Investing. Quem fez o Formação Mirai Investing, pode deixar aqui nos comentários seu feedback. Sincero, se você gostou ou não gostou, pode colocar aqui embaixo. Eu não tenho medo, porque eu sei da qualidade do nosso treinamento. Além de todos os conteúdos que eu deixo para os membros do canal. Conheça, link aqui embaixo e cancele a qualquer momento. É uma assinatura. Você pode cancelar sem maiores problemas, sem burocracia. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários do YouTube. Sim, estou duvidando que vá cair muito. Vídeo que eu fiz sobre o Banco do Brasil por conta da inadimplência que está subindo. Quando foi que a XP acertou algo? Ó, é você que tá dizendo, hein? Meu yield tá em 10,46. Ótimo. Ó o outro aqui. Já faz um bom tempo que você fala que Banco do Brasil vai cair, mas só vejo ele na casa dos 37. Que 37? Você tá olhando pro desdobramento? Ou você tá ignorando o desdobramento? Acho que ele tá ignorando, hein? E 28. Pô, 28. 28 é agora. Outra coisa, você disse que o Banco do Brasil é o primeiro CPF do Brasil. Ah, aqui eu errei. Eu até coloquei a correção aqui em cima. Primeiro CNPJ. Falei sem querer, gente. Mas como assim 37? Você está ignorando o desdobramento. E o Banco do Brasil chegou a R$ 23 ali no finalzinho de 2024. Então é você que não está acompanhando aí. Cadê as análises e a carteira do canal Pública? Não estou fazendo mais. Não estou fazendo mais. Por quê? Porque não vale a pena, gente. Não vale a pena. Quem trabalha de graça? Não fui eu que fiz a pergunta sobre o Gold 11, mas como eu também gostaria de saber a sua opinião sobre esse ETF, agradeço por ter respondido essa pergunta. Eu que agradeço aí, eu fiz essa resposta em outro vídeo aí. Então já vai comentando aqui embaixo que agora eu tô com esse quadro aqui de ao final dos vídeos responder perguntas e reagir a comentários. Cadê a análise de Irani? Nossa, esse cara aqui tá pidoncho, hein? Pidoncho. Tem certas ações que quem fica esperando demais uma oportunidade, o bonde passa e você ficou. Esperar uma grande queda em boas e sólidas empresas é como acreditar que a picanha e cerveja gelada ainda vai chegar. Não é assim, cara. Não é assim. Mesmo boas empresas desabam. Isso aí tá equivocado. O mercado de ações não é assim. Não funciona dessa forma. No mercado de ações a coisa é outra. O psicológico das pessoas é muito afetado, muito afetado. Você geralmente fica feliz quando o preço de uma picanha ou da cerveja cai, porque aí você pode comprar mais barato. Mas no mercado de ações é o contrário. Quando cai, o pessoal fica desesperado e sai vendendo. Então a lógica aqui é outra. Se falaram isso, é mais provável que mantenha o preço ou suba. Beleza, vários comentários. E de novo, nossa comunidade aqui embaixo. Mas se não fosse o momento, não tem problema. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá.